Bem-vindo ao Jornal Portuário. Olá a todos! Sou Gustavo Costa e está comigo hoje Patrícia Porto. Nós somos jornalistas aqui do primeiro canal do YouTube de notícias especializadas no setor aquaviário nacional. Isso mesmo. E hoje a gente vai dar uma olhada num artigo muito relevante. O mar também é delas. Trabalhadoras portuárias avulsas. Um título forte, né? Exato. Foi escrito pela Xana Carolina Colasso Bertol. Ela é diretora executiva do OGMO Paranaguá. Ah, sim, o órgão gestor de mão de obra lá de Paranaguá. Isso. E ela também é advogada, tem especializações em Direito, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, com foco em gestão portuária, relações trabalhistas, enfim, entende muito do assunto. Com certeza. E o artigo dela aborda a entrada e o impacto das mulheres como trabalhadoras portuárias avulsas, as TPAs, uma área que, nossa, sempre foi vista como masculina, né? Totalmente. Então, nosso objetivo aqui é entender como essa mudança está acontecendo, sabe? Quais são os desafios que elas enfrentam e o que isso significa para o setor portuário como um todo. Vamos lá. Para começar, vamos contextualizar. O trabalho no porto. Guindaste, container, navio, por muito tempo foi assim território quase exclusivo de homens, né? Exato. Era um paradigma muito forte. A ideia de que era um trabalho pesado demais, talvez inadequado para mulheres. Mas, o artigo mostra justamente a quebra disso. Como assim? Com a chegada das primeiras TPAs, elas não só entraram nesse espaço, como começaram, a ocupar funções que antes eram só masculinas. A estiva, por exemplo, carregar e descarregar navio. Que é considerado uma das mais pesadas, né? Exatamente. Elas realmente abriram caminho ali. E o artigo foca bastante no porto de Paranaguá, lá no Paraná. Sim, é um exemplo bem marcante que ela traz. Até um tempo atrás, a situação lá era, de uns 1.700 TPAs, só 2 eram mulheres. E na função de conferente, né? Que verifica a carga. Isso, um número muito, muito baixo, mas aí teve um processo seletivo recente organizado pelo OGMO de lá, né? O órgão gestor de mão de obra. O que aconteceu nesse processo? Trouxe uma mudança bem notável. Os números são interessantes. Foram mais de 7.400 inscritos. Bastante gente. Muita gente. E desses, 870 eram mulheres. Dá uns 11, quase 12%. E o resultado final? No final, 37 mulheres foram aprovadas e o mais legal, em diversas funções. Foram 14 estivadoras. Olha aí na estiva. Exato. 2 arrumadoras, que organizam a carga em terra, 15 conferentes e 6 vigias de portaló, que controlam o acesso ao navio. Uma diversificação bem importante. É uma mudança significativa mesmo. Em áreas como a estiva, onde a presença masculina era absoluta. Faz sentido, para acelerar essa mudança. O artigo também traz umas histórias bem legais, né? Como a das irmãs Eduarda e Fernanda Garcia da Costa. Sim, pioneiras na estiva lá em Paranaguá. A história delas é emblemática. Elas contam que logo de cara pegaram o trabalho de carga e descarga de sacaria, que é bem puxado, e tiveram que lidar com a desconfiança inicial dos colegas. Imagino. Tem uma citação da Eduarda que é ótima. Foi gratificante começar diretamente na carga de sacaria, pois alguns colegas duvidaram que conseguiriam, pensando que nos dariam tarefas mais leves. Quem as posta, hein? Mostra a força e a determinação. E isso não é um caso isolado, né? O artigo conecta isso com um movimento maior. Qual movimento? O Estiva em Movimento. É uma rede de apoio, para mulheres estivadoras em vários portos do Brasil. Elas trocam experiências, se apoiam. Que bacana. Cria um senso de comunidade, né? Exato. Mostra que elas não estão sozinhas nessa luta por espaço. Isso me lembra outra citação do artigo, da Vânia Renovato, que é estivadora no Rio e uma das fundadoras desse grupo. Ah, sim, a Vânia. O que ela diz? Ela fala: eu aconselho mesmo as mulheres a virem para o porto e superarem seus limites, ao invés de pensarem que não são capazes. É um chamado à ação, né? Poderoso. E aí, conectando tudo isso, o artigo argumenta que essa trajetória toda, ela reflete a luta feminista mais ampla, por igualdade, por ocupar espaços. Então, o mar também é delas, não é só uma frase de efeito. De forma alguma. É uma afirmação política, sobre ter direito aos mesmos espaços, mesmos salários, mesmas oportunidades, ter voz.
E, claro, lutar por condições de trabalho seguras, respeitosas. E o que isso significa para o setor, na visão do artigo? Significa que um porto moderno, eficiente, ele não se constrói só com tecnologia, com infraestrutura. Ele se constrói também com justiça social, com inclusão, valorizando a diversidade. É isso que traz força para o setor. Entendi. Então, para resumir a ideia central, a presença feminina nos portos é mais que número. É uma questão de pertencimento, de desafiar o status quo e de transformar a cultura do setor. Perfeitamente. O artigo fecha mostrando isso. Essas mulheres provam que o porto pode sim ser um lugar de acolhimento, de transformação e que a luta pela equidade, bom, ela continua derrubando barreiras, né? Uma conquista de cada vez. Fica claro. E isso deixa a gente pensando. Se os portos, um ambiente tão tradicionalmente masculino, estão passando por isso, que outros setores podem estar na iminência de mudanças parecidas, impulsionadas por essa mesma busca feminina por inclusão e reconhecimento. Uma ótima reflexão para a gente levar. A transformação está acontecendo.